Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. E dando continuidade à nossa aula de orientação a objetos aqui no Java, a gente aprendeu a criar a nossa primeira classe responsável por criar vários outros objetos. A gente falou sobre propriedades, comportamentos, que são os métodos que cada objeto vai ter, que geralmente são verbos que a gente consegue eventualmente imaginar para que aquele objeto tenha vida e aquele objeto exista. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos comportamentos. Declaração de propriedades ela é relativamente simples, tá? São basicamente espaços de memória onde a gente aloca aqueles tipos que que fazem um conjunto daquele objeto existir, como por exemplo que a gente tinha definido anteriormente, o primeiro nome de um usuário, que é o first name, e a gente também tinha o last name, que seria o último nome daquele usuário. Agora, essas propriedades que eu defini aqui, a gente tem um tipo, o nome da variável e também o campo de visibilidade como pública. Então, lembra nas aulas de visibilidade, onde eu mostrei que todos os métodos e propriedades públicas podem ser acessados de qualquer lugar do sistema? Desde que tenha vida no caso de objeto. Então, vamos criar aqui um usuário. Com o usuário criado, eu posso mudar a sua propriedade diretamente aqui, tá vendo? Primeiro nome, e aí eu posso colocar o primeiro nome, e também o last name, eu posso trocar o last name aqui. Então, quando a gente definiu a propriedade como pública, toda vez que eu quiser usar essa propriedade, eu tenho acesso direto a essa propriedade, porque eu estou acessando o espaço de memória onde aquele objeto foi alocado. Então, o user aqui nesse caso, vou chamar ele de user A, tá? A palavra user A é a referência para essa instância desse objeto vivo. Então, ele tem um espaço de memória alocado com esse objeto lá dentro, e dentro dele tem essas duas propriedades que a gente pode eventualmente alterar. Agora, se eu definir as propriedades desse cara aqui como privada, eu não posso necessariamente alterar de fora da minha própria classe essas propriedades, tá? Ela não vai ser enxergada, tá vendo? Eu não consigo mudar essas propriedades diretamente com outro código, com uma outra estrutura de lógica. Por que que isso é importante? Porque a gente consegue garantir a consistência do nosso projeto. Então, por exemplo, imagine o seguinte cenário. Imagine que você quer que ninguém mude o estado do primeiro nome e do last name, né, do último nome daquele usuário. Você não pode mudar essas propriedades. Você definiu no seu sistema que uma vez definido, você não pode mudar essas propriedades, tá? Como, por exemplo, imagine assim, toda vez que você criar um usuário, vamos voltar aqui e deixar ele alterar, vamos supor que todo usuário que ser criado, né, ele precisa ser marcado de cara como logado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma propriedade privada chamada booleana, né, um tipo booleano chamada isLogged. E aí eu vou definir ela como privada, por quê? Porque se eu colocar ela como pública, eventualmente em outra parte do meu sistema, eu posso mudar essa propriedade aqui, ó, como false. E eu não quero isso, que o meu sistema permita isso. Então, para eu evitar que coisas mudem o estado e eu não quero que essa permissão, eu vou definir ela como privada. Então, somente o próprio objeto em si pode mudar o seu estado. E aí, para mudar o seu estado, eu preciso criar um comportamento de mudar esse estado. Que comportamento que eu posso criar aqui? Eu posso criar aqui, ó, por exemplo, um comportamento usando public void, chamado de setLogged. E aí eu vou passar a propriedade como um booleano, um parâmetro, a gente aprendeu a passar parâmetros. Eu vou definir ele como logged. E aí eu vou passar para a propriedade isLogged, recebe logged. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero dizer que toda instância de usuário, todo objeto usuário que sair dessa classe, né, dessa instância, vai ter essa propriedade chamada de setLogged, que é set que realmente está perguntando se ele está logado ou não. E aí sim, eu vou conseguir mudar a propriedade desse estado. Eu vou pegar aqui, ó, user_a.setLogged como true. Aí sim eu consegui mudar essa propriedade. A mesma coisa acontece, por exemplo, o nome do meu usuário completo. Imagine que eu quisesse ter uma propriedade aqui, ó, chamada de, por exemplo, full name, que é o nome completo. Eu quero ter uma propriedade chamada de nome completo, vou apagar essas daqui, tá? E aí, eventualmente, o nome completo é uma composição do primeiro nome com o segundo nome. Se eu deixar ela pública, eventualmente alguém pode ir lá no meio do decorrer do programa e mudar essa propriedade, e eu não quero que isso aqui aconteça. Então, eu quero que o nome
completo vem a partir do primeiro nome e do segundo nome. Então, eu vou definir aqui uma propriedade, um comportamento que não vai ser mais void, porque ele vai me retornar um tipo específico. Então, no caso, vai me retornar uma string. E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar o nome dela de getFullName. Dando getFullName, eu posso definir ela como não esperar nenhum parâmetro, eu não vou passar nenhum parâmetro para ela. E aqui eu vou dar um return, tá? E aí, o que esse return vai ser? Vai ser a soma do primeiro com o last name. E aí, ele vai me retornar a composição dessas duas variáveis. Vamos tentar fazer esse teste? Vamos pegar aqui, guardar na variável string o fullName, que vai vir da onde? Vai vir do user_a.getFullName. E aí, eu vou imprimir o getFullName. Então, vamos imprimir o fullName novamente. Então, vamos apertar o Run. E aí, ele vai imprimir a composição do primeiro nome com o segundo nome. Só que imprimiu tudo junto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço aqui, vou somar com um espaço aqui no meio, tá? Só para ele imprimir desse formato mais correto aqui para mim. Então, ele imprimiu aqui o meu nome com espaço no meio. Então, quando a gente cria objetos, a gente pode definir, além de propriedades, a gente também define comportamentos e geralmente a gente coloca elas como privada. Por quê? Porque a gente garante a consistência desses dados e que ninguém altere a consistência desses dados, tá? A gente poderia guardar aqui, por exemplo, no fullName, tá? A soma desses dois. E aí, depois disso, a gente pode retornar direto o fullName, tá bom? Então, essa é a diferença de propriedade e comportamento que a gente tem em objetos. A gente vai começar a entender mais isso quando a gente começar a trazer problemas reais do mundo real para o modelo computacional. Quando a gente, por exemplo, for fazer um aplicativo Android e a gente tem que definir botões, campos de textos, campo de formulários, a gente vai ver que todos eles são objetos vivos dentro do aplicativo. Quando você abre um aplicativo e tem a barra de navegação, o menu, os ícones, tudo aquilo são objetos com propriedades que são armazenadas, seja string, inteiros, propriedades que armazenam outras propriedades, objetos que armazenam outros objetos e assim por diante, tá? Vou te dar um outro exemplo da orientação a objetos só para você se familiarizar com esse caso aqui. Se você tem um usuário, por exemplo, que com o primeiro nome, último nome e também ele tem um endereço, você pode criar um objeto do tipo address, que seria endereço, tá? E aí você pode criar um outro objeto que seria um objeto chamado endereço, que vai ter as suas propriedades também e os seus comportamentos. Uma propriedade do endereço que seria, por exemplo, o nome da rua, o street, pode ser que tenha o CEP em inglês a gente chama de zip code, tá? Pode ser que ele tenha, por exemplo, o número da rua, sei lá, qualquer propriedade que diz respeito ao endereço. Então, o objeto usuário, ele também é composto de um outro objeto. Então, para ter vida esse objeto, a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem um objeto usuário que tem um objeto endereço. Então, no mundo computacional em geral, praticamente todo o seu aplicativo, o seu sistema Java que você está rodando, você vai ter vários objetos com várias propriedades e vários métodos que são comportamentos que você pode mudar o seu estado. Por exemplo, o IntelliJ, a gente falou que o IntelliJ é uma ferramenta desenvolvida e roda em cima do Java. Então, para o desenvolvedor que criou o IntelliJ, possivelmente ele criou um objeto para criar abas, ele criou um objeto para ter o editor de texto, ele criou um objeto para criar esses menus que aparecem aqui em cima. Então, tem um objeto praticamente para cada coisa, porque você pode reutilizar ele no futuro. Então, imagine o seguinte cenário, se você tem um objeto botão, com o ícone, você pode criar vários botões e vários com ícones diferentes, porque você já definiu aquele molde daquela classe, que seria o classe botão, que espera uma propriedade do tipo ícone, tá bom? Então, esse é o conceito de orientação a objeto. Só foca nesses dois conceitos. Objetos possuem propriedades e também possuem comportamentos, que são métodos. Então, são só essas duas coisas que você precisa ficar ligado por hora para você ter a vida dos seus objetos e definir as suas próprias classes, tá bom? Aqui a gente define a visibilidade, como já mostrei nas aulas passadas, e também a visibilidade fica disponível para
os métodos para os comportamentos. E aí, conforme o tempo for passando, você vai se familiarizar quando é a hora de criar um objeto e quando é a hora de criar uma propriedade. Nesse caso aqui do endereço, por exemplo, eu criei uma propriedade, uma classe endereço, porque o endereço era composto de outras propriedades, não necessariamente só um texto. Ele tinha outras propriedades maiores que precisavam dar vida para esse objeto, tá bom? Então, veja essa aula, reveja essa aula, tiver dúvida, deixe nos comentários, se instalar novamente para você internalizar esses conceitos de orientação a objetos, propriedades e métodos, classes e como você dá vida aos seus objetos, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.